Boa tarde. Quarta-feira, 2 da tarde, é quando nós organizamos aqui o programa Fundamente-se. E hoje nós trouxemos um convidado especial, Arthur Vieira de Moraes. Eu já estive no programa do Arthur algumas vezes, já estive 2 vezes no programa do Arthur, né, Arthur? E hoje, ao invés de eu ser entrevistado, eu vou entrevistar o Arthur. Vocês já conhecem o programa Fundamente-se. Ele é um programa orientado para o investidor de longo prazo com uma abordagem fundamentalista. E eu acho que fundos imobiliários têm espaço na carteira de investidores com essa abordagem. E por isso eu queria convidar aqui o Arthur para contar um pouco da história dele. Para quem não conhece, o Arthur é uma das vozes aí do segmento de fundos imobiliários no Brasil. Ele tem um programa sexta-feira às 15h40. Às 15h40. Convido todos a assistirem. Toda semana tem um convidado diferente, envolvido aí na cadeia imobiliária, mais especificamente em setores no segmento de fundos imobiliários. Então, Arthur, conta um pouco como que você se tornou aí uma das referências do segmento de fundos imobiliários, que é um segmento ainda jovem no mercado volátil brasileiro. Bom, primeiro, obrigado, Thiago, por eu estar aqui hoje de convidado. A última vez que você foi ao programa Fundos Imobiliários, você disse que queria voltar quando tivesse 105 mil investidores. Tem 107 mil, a gente não achou agenda para você ir lá de convidado, mas estou eu aqui como convidado, obrigado mesmo. Muito legal, porque certamente estou falando para outras pessoas que talvez não tenham assistido ainda o programa Fundos Imobiliários. Eu sou um profissional de mercado, desde 99 eu trabalho com investimento em ações, sou um agente autônomo de investimentos. E lá por 2010 eu percebi que tinha um ativo diferente que piscou na minha tela, um ativo que eu não conhecia, e era um fundo de investimento imobiliário. Aquilo me causou muita curiosidade, eu fui tentar entender, procurar o site, um relatório, alguma coisa. Quando eu vi o que era, eu falei, cara, que coisa interessante isso, como que eu não sabia que existia? E aí me nasceu uma curiosidade e eu comecei a estudar. Estudar com o que tinha de recurso disponível, principalmente prospectos iniciais dos IPOs. E quanto mais eu estudava, mais interesse ia criando. E aí eu comecei até a escrever, um blogzinho que eu tinha na época, eu comecei a escrever sobre o tema e isso percebi que tinha interesse pelo assunto, isso também me ajudava a ter mais interesse e assim comecei a estudar, não parei nunca mais de estudar fundo imobiliário. Bom, desde então eu comecei a dar aulas de fundos imobiliários, desde 2012, com cursos presenciais, depois aqui também com curso online. E quando eu fui fazer o meu mestrado, todo mestrando precisa fazer uma dissertação de mestrado, e eu consegui que o orientador topasse me orientar num estudo dirigido a fundos de investimento imobiliário. Então, cada vez mais o estudo vai se aprofundando e eu continuo cada vez mais interessado pelo produto. Foi a primeira tese de mestrado do Brasil a respeito de fundos imobiliários? Não, felizmente não. Tem bastante dissertação e tese, tem bastante gente interessada. O que não tem muito ainda é a publicação do artigo acadêmico, que é um passo depois e precisa de um pouco mais de rigor técnico para que isso aconteça, né? Da dissertação para uma publicação acadêmica é um pouco mais difícil. Mas ainda assim tem felizmente, a minha dissertação em parceria com o meu orientador, que é o Ricardo Goulart Serra, já foi publicada, mas a gente encontra mais uns 4, 5 artigos brasileiros publicados em revistas de boa qualidade. Revistas acadêmicas, né? Arthur, conta um pouco, assim, brevemente, você tem um curso aqui na Infomoney que explora com bastante profundidade as características do fundo imobiliário. Não é a ideia que é um programa curto, mas assim, conta em 3, 4 minutos, basicamente, o que é o produto fundo imobiliário. Bom, é um produto sui generis, é um produto único. Ele é um fundo de investimento, mas ele é diferente daquele fundo de investimento que as pessoas estão habituadas. Não é aquele fundo que eu ligo para o gerente e falo, quero investir agora, quero resgatar agora. É um condomínio fechado, que significa que ele não permite resgate. Uma vez que eu tenho investido no fundo imobiliário, eu não consigo ligar para ninguém e falar, eu quero resgatar. Como que eu faço? Eu preciso vender as cotas. E como boa parte dos fundos que existem no Brasil são listados na B3, são negociados em bolsa, então essa dificuldade, né, essa proibição de resgate, ela é resolvida com a liquidez que ele tem no mercado secundário. Se eu quero resgatar, eu vendo minhas cotas para o interessado, que eu encontro com facilidade na bolsa. Só para frisar, negocia-se como se negocia uma ação. Geralmente as ações terminam com o número 3 ou 4, né? Petri 3, Petri 4. Fundos imobiliários negociam com o código 11. Então, por exemplo, um dos maiores fundos do Brasil, BC Fund, BRCR11. Exatamente.
E o que tem lá dentro? É um fundo de investimento imobiliário, então, obviamente, subentende-se que tem imóveis. Tem, sim, mas não só imóveis. O que tem são empreendimentos imobiliários. Imóveis dos mais variados, não, podem ser imóveis residenciais, tem uma pequena parte, grandes escritórios comerciais, shoppings, galpões de logística, até hospitais, cemitério. Na verdade, não existe um negócio que não demande um imóvel. Então, onde tem negócio tem imóvel, onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. E tem fundo imobiliário em todos os segmentos. E papéis de renda fixa com lastro no mercado imobiliário também. Então, isso ainda dá uma apimentada no sentido de tornar esse produto tão diferente de outras classes de ativos. Isso que eu estou afirmando é estudado na academia. É uma classe de ativo única que não encontra pares. Parece ação e não é ação, parece imóvel e não é imóvel, parece renda fixa e não é renda fixa, é um produto de renda variável. Então ele tem um pouco da característica de cada um deles, sem ser exatamente nenhum deles. Isso faz do fundo imobiliário um ativo único. Para o investidor de longo prazo, para o investidor que assiste fundamentos e quer isso, quer gerar patrimônio no longo prazo, cabe sempre um pouquinho de fundo imobiliário nessa carteira, nessa estratégia de longo prazo. E lembrando que a cadeia imobiliária exige muito capital, né? Isso. Precisa comprar terreno, precisa desenvolver. Muitas vezes o estoque fica na mão da construtora durante um tempo. É um setor intensivo em capital. E os fundos imobiliários, ele é um veículo que pode financiar Perfeito. a cadeia, cada vez ganha mais relevância. E nos Estados Unidos, duas coisas se destacam bastante. Primeiro, o volume, né? São na casa de trilhões de dólares. É 1,1 trilhão de dólares de capitalização de mercado. Trilhões de dólares aí investidos em REITs, lá o nome é REITs, não é fundos imobiliários. Além de que lá a indústria é mais, vamos dizer assim, mais madura, tem mais de 50 anos, começou na década de 60, mas ganhou tração na década de 90. E lá você tem uma diversificação muito grande. Assim, existem presídios listados em REITs, existem outdoors, que são REITs, antenas de... Quem sabe um dia a gente não possa ter esses ativos no Brasil também. Onde tem negócio tem imóvel, Thiago. E onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. Então, por que esse produto tem um sucesso tão grande nos Estados Unidos? Por isso que você explicou muito bem. Para o lado do investidor, com o mesmo dinheiro que eu compraria uma salinha de 40 metros ou um pequeno apartamento para alugar para uma família, eu tenho acesso a um imóvel de primeira classe na Faria Lima, nas grandes capitais, um escritório de 1.000 metros quadrados e tal, que eu não teria dinheiro sozinho. E do outro lado, tem um empreendedor do mercado imobiliário que precisa de alternativas de financiamento e encontra no fundo imobiliário uma alternativa. Ou para financiar a construção da obra, ou para vender um produto que já está pronto, um prédio que já está pronto. Então vamos falar rapidamente de poucas vantagens e de algumas desvantagens. Também, assim, as três principais, quatro principais. Quais são as três principais vantagens do investimento em fundos imobiliários? E daí, o difícil é comparar com quem, né? Isso. Com ações, ou com imóvel direto, né? Que eu acho que boa parte dos brasileiros... Até melhor a gente comparar com imóvel direto, porque acho que tem mais gente que investe em imóvel do Brasil do que tem gente que investe em bolsa. Perfeito. Bom, em relação aos imóveis, uma primeira... Eu vou deixar para falar por último da isenção fiscal. Tá? Qual a primeira vantagem? A qualidade dos ativos que eu tenho acesso. O investidor médio tem acesso a um shopping center, a um prédio na Faria Lima. Né? Com apenas R$100, né? A partir de R$100. Então essa é a primeira vantagem, a qualidade dos ativos. Um ativo de alta qualidade me traz um inquilino de alta qualidade também. Outra grande vantagem, a possibilidade de diversificação. Então, mesmo que eu já tenha investimento em imóveis, se eu, além dos meus imóveis, eu passar a investir em fundo imobiliário, eu consigo carteiras mais diversificadas e de setores que eu não tenho acesso. Eu posso ter imóveis, pequenas salas comerciais ou imóveis residenciais. Eu não tenho no meu portfólio shopping center, galpão de logística, hospital, faculdade. Né? Então eu consigo diversificar. Fora o tamanho dos fundos, a diversificação dos fundos. Outra grande vantagem, a liquidez. Se eu tenho um imóvel, eu preciso vender, eu preciso de dinheiro, eu tenho que vender o imóvel todo e eu não tenho controle sobre quanto tempo demora. Se o meu capital investido em imóveis está num fundo imobiliário, eu vendo na bolsa. E eu consigo, inclusive, vender parcialmente. Eu tenho 200 mil investidos e quero vender R$20.000, vendo o equivalente a R$20.000 em cotas de fundo imobiliário, permaneço investidos nos 180. Então falei de três grandes vantagens para ser breve, além da isenção de imposto de renda sobre o rendimento mensal, que equivale nesta comparação ao aluguel.
chega isento de imposto de renda no bolso do cotista. Dá um retorno maior, já comparando o bruto com o bruto, mas ainda é isento de imposto de renda. Agora vamos falar das desvantagens que também existem, né? Todo produto. Se só existisse vantagem, todo mundo deixaria de investir em imóveis e só investiria em fundos imobiliários. Eu ainda acho que vai ter uma migração muito grande. Já vejo vários clientes nossos procurando ajuda para fazer essa migração, porque percebem que as vantagens são muito grandes, mas também nem tudo são flores. Quais são as desvantagens dos fundos imobiliários? Olha, primeiro, onde se ganha bastante dinheiro com imóvel? O investidor experiente de imóvel, aonde ele ganha? Com a pichincha. Comprar um imóvel muito abaixo do que ele vale. Em fundo imobiliário isso não existe. Tá? Eles são negociados na bolsa, eles estão sempre marcados no valor de mercado. Ele pode estar abaixo do valor patrimonial, ele pode estar sendo negociado abaixo do que alguém diz que ele vale? Sim. Mas o que vale um ativo? Vale o quanto o mercado paga por ele. Na bolsa, pela forma, pela transparência, pela regulamentação, os ativos são sempre marcados a mercado. Eu não consigo, se um fundo está sendo negociado a 100, eu não consigo uma negociação que só eu pague 80. Já no imóvel, sim. Às vezes eu pego um cara que está precisando vender, o imóvel vale 200, eu falo, olha, eu só pago 120. E aquela pessoa está tão desesperada que ele aceita vender. No mercado de bolsa isso não acontece. O que é bom, tá? É transparência, é segurança para todo mundo. Mas essa vantagem de conseguir um preço muito abaixo praticamente não existe no mercado de capitais. Outra, um imóvel ele é amplamente aceito como garantia. Se eu preciso de dinheiro emprestado no banco, eu chego lá e falo, olha, eu tenho esse imóvel para dar em garantia, é bem provável que o banco aprove uma linha de crédito para mim. Minhas cotas de fundo imobiliário não serão aceitas como garantia. Acho que essas são as principais. Né? E Arthur, existe um estoque muito grande investido em produtos de baixa volatilidade, sobretudo a renda fixa. Né? Durante muito tempo, a renda fixa proporcionou um retorno bastante elevado, ajustado ao risco, né? Bastante elevado. Sim. E ajustado ao risco, talvez mais ainda. Ainda. Imbatível quase. Talvez tenha sido um dos raros momentos da história da humanidade que existiu essa oportunidade de investir ganhando 1% ao mês aí, com baixo risco. Né? Só que as taxas de juros recuaram e boa parte dos economistas acreditam que é quase que de maneira definitiva. Então, boa parte do estoque que está investido em renda fixa está lá porque acredita-se que existiu um retorno, que existiu no passado, mas no futuro não vai existir. Quem investir na renda fixa atrás do retorno, provavelmente vai ter que fazer uma migração. E no Brasil, nós temos apenas 0,3% das pessoas, por volta de 600 mil pessoas que investem em bolsa através de ações, menos ainda na casa de 100 mil que investem em fundos imobiliários. Então, quem quer retorno, mas tem o histórico de investir na renda fixa, vai ter que mudar a mentalidade, assim como é no resto do mundo. Não existe outro país do mundo que a renda fixa é tida como um mecanismo de retorno elevado. Só no Brasil durante esses últimos 20 anos. Por que os fundos imobiliários podem ser uma boa alternativa para esse investidor que hoje está na renda fixa, mas quer migrar para uma alternativa de maior retorno a longo prazo? Porque o produto ele é de renda variável, ele tem... Então, por que a renda variável? Porque a renda varia, isso é importante entender. Não a renda e a cota, né? Não é só o que varia lá, o preço da cota, isso é preço. Na renda fixa varia também. Pega um gráfico lá do Tesouro IPCA, você vai ver o quanto varia o preço. Pós-pré, enfim. Isso. O que é variável no fundo imobiliário? É a renda, porque a renda ela deriva do lucro, o lucro varia, então a renda varia, certo? Então esse é um ativo de renda variável, como também são as ações. Acontece que a oscilação de preço das ações é muito maior do que a oscilação de preço das cotas de fundo imobiliário. Então a volatilidade é muito maior. Eu trouxe até uns gráficos aqui, queria fazer uma comparação bem bacana. Pode pôr na tela, por favor. O que a gente tem aqui? Esse gráfico eu peguei o período eleitoral. Então eu peguei dois períodos bastante estressantes para a gente mostrar isso que eu estou falando. Período de eleições presidenciais, coisa que a gente vai passar de novo agora em 2018. Essa linha verde, que oscila assim loucamente, é o Ibovespa. A linha azul, que oscila muito menos, é o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. E essa linha roxa é o IMA-B5. O que é isso? É um índice da Ambima que mede lá as NTNBs de até 5 anos, ou seja, o Tesouro IPCA que vence em até 5 anos. Então
Então note como o fundo imobiliário com ativo de renda variável, ele acompanha muito próximo essa oscilação de um produto de renda fixa, tá? E muito menor a oscilação do que na bolsa, que é outro produto de renda variável. Quero mostrar aqui uma outra comparação deste mesmo período. Então a gente pode afirmar que fundo imobiliário é renda fixa? Não, de jeito nenhum. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável com uma baixa volatilidade, né? Aqui, o que eu fiz? Eu só substituí a renda fixa agora pelo IMA B5+, ou seja, são os Tesouro IPCA com vencimento mais longo do que de 5 anos, que é o que o investidor encontra no Tesouro Direto se ele quiser comprar agora. Então veja, quando o vencimento da renda fixa é mais longa, a oscilação é muito maior, até maior do que a oscilação de fundos imobiliários. Interessante isso, eu não sabia disso daí, não, que ela era mais volátil, menos volátil, o IFIX é menos volátil do que as taxas longas. Isso. Interessante. Então, reforçando aquilo que eu falei, o que é fixo na renda fixa é a renda, não o preço. Preços sempre oscilam. E uma última comparação, esse ano a gente teve um dia muito estressante, que foi até o dia do Circuit Breaker, que teve aquela delação do Joesley Batista. O que aconteceu em diversos mercados? Títulos pré-fixados com um prazo maior do que um ano, estamos falando de uma LTN ou de um tesouro pré-fixado, naquele dia eles desvalorizaram 4,5%. As NTNBs, os Tesouro IPCA, os de menos de 5 anos desvalorizaram 2,7%, os com vencimento maior do que 5 anos, 9,7%, caíram em um dia. O Ibovespa fechou em queda de 8,8% e o IFIX caiu 3,01%. Então veja como é um ativo de renda variável, com volatilidade, só que uma volatilidade muito menor. Por que a gente está mostrando tudo isso? Pode trazer de volta aqui, por favor. Por que a gente está mostrando tudo isso? Você me perguntou, para quem está na renda fixa, está vendo que o juro está comprimindo a rentabilidade e está ouvindo todo mundo dizer que é hora de então aprender a chegar na renda variável. Ora, um primeiro passo na renda variável pode muito bem ser o fundo imobiliário. Para não chegar já nas ações, enquanto eu não estou habituado com essa oscilação, que no fim das contas não é nada demais para quem faz coisas fundamentadas para longo prazo. Mas como pode ser o primeiro contato do investidor, isso assusta. Um fundo imobiliário ele vai ter um período de adaptação muito mais tranquila para entender a renda variável. Aí depois ele inclui no seu portfólio as ações. Não substitui. O fundo imobiliário não substitui o imóvel e nem substitui as ações. Ele agrega no portfólio. A gente falou de risco que para muitos tem a ver com volatilidade. Sim. Vamos falar um pouco de retorno. Qual que foi o retorno histórico dos fundos imobiliários? Tem o IFIX, mas também tem fundos mais antigos. Você já deu alguma olhada em rentabilidade desses fundos ao longo do tempo? Eu fiz alguns estudos, mas eu prefiro usar o IFIX. E o IFIX a gente tem histórico a partir de 2011. Ele é um índice mais recente. Por quê? Porque se eu vou comparar o fundo A com a ação A, tem um certo viés, ainda que inconsciente. Por que eu escolhi esse fundo? Por que eu escolhi aquela ação? Então a forma mais isenta de fazer esse estudo é comparar índice com índice. Então os estudos que eu fiz, eles são IFIX contra Ibovespa e alguns outros índices de bolsa. Tá? Interessante que a volatilidade, então, que entender o risco, é metade, pelo menos, das ações. E o retorno, graficamente, se a gente olhar, o retorno é superior. Então o fundo imobiliário teria rendido mais com metade do risco. Estatisticamente, isso que um dia eu ainda quero trazer aqui para mostrar, é igual. Então o fundo imobiliário rendeu a mesma coisa que o Ibovespa de 2011 até aqui e de outros índices como o índice de dividendos, o índice de small caps. Tá? Ele rendeu a mesma coisa, estatisticamente é a mesma rentabilidade, só que com metade do retorno. Então olha que bacana. Metade do risco. Metade do risco, isso, metade do risco. Eu preciso vir à renda variável, todo mundo está falando que eu preciso tirar uma parte da renda fixa e vir para a renda variável. Se você começar por fundo imobiliário, você vai ter o retorno das ações, em média, é estatística, não é certeza, não é matemática, com metade do risco. Então tá certo, Arthur. O que você falou aqui vai muito de encontro com o que a gente prega lá na Suno, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que querem migrar para a renda variável, não sabem muito bem como. Nós também pregamos que fundos imobiliários são a porta de entrada para as pessoas que querem investir na renda variável, muito por conta disso, né? Sim. Você tem uma volatilidade que, para nós, você chegou em metade, a gente, nos nossos estudos, é mais ou menos 1/3. Precisamos ver depois cada um as metodologias, mas enfim, é uma volatilidade menor do que ações. Uma das coisas que a gente acha que também ajuda é porque imóvel
tá no dia a dia das pessoas, as pessoas moram em imóvel, as pessoas trabalham em imóvel, então as pessoas compreendem melhor, muitas pessoas investem em imóveis, isso ajuda a compreender, além de que tem a renda mensal, que dá uma acalmada naquele investidor que está iniciando, ele começa a entender que boa parte do retorno vem dos dividendos. Então, não é renda fixa em absoluto, mas essa característica de ter retornos mensais se assemelha à renda fixa e isso ajuda a explicar a menor volatilidade. Né? Então tá certo. Queria agradecer aqui a presença do Arthur. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço. Posso fazer um último comentário rapidinho? Pode, por favor. A gente mostrou gráficos do passado. Nada garante que isso vai acontecer no futuro. Ano que vem tem eleição, tem incerteza. Pode ser que, é bem provável que a volatilidade seja menor de novo, mas nada garante. Quer fazer um comercial do seu curso aqui da Infomoney? Bom, vou aproveitar, pedir para você conhecer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários no portal Infomoney. Tenho certeza que vai ser uma ótima porta de entrada para esse programa. Obrigado, Arthur. Obrigado você. Até semana que vem, pessoal. Quarta-feira, 14h. Mais um programa Fundamentos. Bons negócios.